gente tira de dentro do conselho de escola um grupo de pais, e era formado por pais, professores, tinha aluno e tinha direção que ia discutir os grandes problemas da escola. Entre os grandes problemas da escola, tinha lá essa questão da falta dos professores de nível 2, que era realmente muito grande. Tinha uma mãe, na época, que trabalhava com número, e ela me pediu todos os livros de ponto. E daí ela organizou as faltas dos professores. Bom, quando ela fez o gráfico de falta, eu me assustei. Porque quando a gente está na prática da escola, a gente não tem a dimensão de quantos professores faltam a cada dia e qual é o número. A gente não sabe, porque é tanto problema, é tanta coisa, tanta gente que falta, porque não é só o professor que falta o agente da escola, falta o outro, enfim. Mas, quando eles levantaram esses números, por exemplo, de 100% de aula de português que as crianças de 5º ano tinham que ter tido, elas tinham tido 13%. Então, era gravíssimo a questão das faltas, naquela época, dos professores daquela escola, né? E hoje é muito diferente, mas naquela época era muito grave. Enfim, daí a gente começou a trabalhar o que a gente faz, e nessa perspectiva, a Escola da Ponte, a gente assiste um filme onde as crianças da Ponte contam como elas conseguem ser autônomas, como elas são donas do processo delas, como, apesar de todos os pesares que pode acontecer na escola, tem uma questão que também está posta para o estudante. E a gente se encanta com aquilo e pergunta se essa assessoria toparia nos ajudar a construir um outro projeto. A gente sabia que a gente não tinha competência para mudar, porque a mudança era bastante radical. E aí ela topa, só que tinha um valor alto para ser pago para essa assessoria, e a escola não tinha dinheiro nenhum. E a gente escreve um projeto que tinha 2 páginas, era absolutamente simples, e era a administração da Marta Suplicy. Tinha um pai. O grupo de pais organizou uma ida. A gente estava inaugurando o CEL Butantã, ali na Eiras Garcia. Daí os pais se organizaram e foram para a inauguração do CEL só para encontrar com a secretária da Educação e com a prefeita para dizer que queriam conversar com elas. E elas toparam conversar, mas disseram, olha, não hoje, porque é impossível. Enfim, mas acabaram marcando uma reunião dentro da escola para discutir o que o conselho da escola estava pensando. E foi muito bacana, porque naquele dia, a secretária da Educação ela topa fazer o projeto, apesar da verba ser bastante alta. Ela disse que ela tinha total interesse em pensar um projeto que nasce não da equipe de educadores somente, mas que nasce de uma comunidade. Porque a Secretaria da Educação, naquele momento, tinha feito um investimento enorme na formação de professores. E o que eles percebiam é que essa formação, sai o professor da escola e vai fazer a formação, isso não retorna, muitas vezes, para as escolas, porque tinham tido milhões de formações, tinham tido uma formação com todas as pessoas importantes da cultura desse país, que foi no Instituto Tomiotaki. Todos os professores de nível 2 foram convocados. E isso que tinha se pesquisado é que isso não volta como uma prática dentro das escolas de mudança da questão da cultura para as escolas. Enfim, uma das questões para ela era isso. Como é que a gente muda uma escola com a própria escola? Outra questão é que, naquela época, tinham sido contratados 6.000 professores em regime de emergência absoluta por falta de professor, e a rede continuava com uma falta de professor tremenda. Era uma tragédia de todas as escolas pedindo mais professor, e ela dizia, bom, a gente contratou 3.000 professores a mais e ainda estamos com falta, enfim. Ela queria saber se um projeto que nasce na comunidade acaba fazendo diferença na dinâmica daquela comunidade. Então, isso tudo... E o que ela disse para nós era o seguinte, só que esse projeto, vocês têm que ter um compromisso que ele vai ser totalmente aberto. Totalmente aberto, ela quis dizer o seguinte, que a gente tinha que receber todas as pessoas que viessem na escola, a gente tinha que ter esse compromisso com um projeto público e que as pessoas pudessem estudar esse projeto. E a gente tem mantido esse compromisso bem fortemente. Então, a gente vai e apresenta o projeto nos lugares que precisa. A gente tem mais de 60 alunos estagiários hoje na escola, de várias universidades. Enfim, a gente tem muita coisa
e que a escola está lá para discutir o que a gente tem feito. Enfim, daí o que a gente vai começa a estudar a experiência da ponte e a gente descobre que dentro da experiência da ponte precisava ter um espaço grande onde todos os educadores e todas as crianças estivessem juntos. Isso era fundamental. Não dava para fazer assim, um grupo fica numa sala, o outro fica na outra e a gente faz um rodízio. Era importantíssimo, era imprescindível, vamos dizer assim, a convivência das pessoas. O projeto passava por essa questão, das pessoas aprenderem a conviver, né, com todas as questões, os educadores e os estudantes, e vice-versa. Então, a gente descobre que a gente tem que quebrar as paredes das salas para transformar as pequenas salas em grandes salões, para dar conta dessa estrutura do projeto. Então, a gente faz isso, a gente quebra as paredes e transforma 3 salas de aula num grande salão para receber. Então, a gente começa o projeto com o 1º e 5º ano, porque a gente sabia que não tinha pernas para dar conta da escola como um todo. Então, a gente começa com o 1º e 5º ano, que ficavam nesse grande salão. E as outras turmas estariam com a escola caminhando como era antigamente. E, enfim, isso foi no 1º ano, e daí, no 2º ano, a gente vai descobrir que se a gente, no 2º ano, na metade do 2º ano, não coloca o terceiro... Então, no 2º ano, a gente tinha 1º, 2º e 5º e 6º. E se a gente não colocasse o 7º e o 3º ano, era impossível continuar o projeto, porque tudo do projeto, a gente segue todas as regras da Prefeitura de São Paulo. Tudo que a Prefeitura manda fazer, eu não tenho nenhum álibi para não fazer dentro da escola, eu tenho que fazer. Só que eu tenho que fazer, eu faço do jeito, pensando no projeto da escola. Como é que entra, por exemplo, um aluno estagiário do PIC ou do 1º ano? Então, eu tenho que pensar dentro do projeto da escola. Mas eu tenho que ter. Então, todos os projetos que vêm de cima para baixo, a gente tem. Mas a gente tem que pensar na perspectiva da escola. E isso dá um trabalho muito grande. Daí, naquela época, eu comecei a perceber que o projeto tinha que ter um grupo de pessoas pensando para frente, e muito para frente. Porque se a gente deixasse o projeto sem discutir a entrada dessas turmas naquele momento do 1º ano e meio, no outro ano eu não conseguia completar a jornada de professor. E não completando jornada de professor, isso pode acabar com o projeto. Porque o direito do professor é muito maior do que um direito de projeto. A Conceição, a gente foi discutindo um projeto de cultura na escola. Esse projeto de cultura foi, então, antes de tudo isso. Ele já estava dando suporte para tudo isso que estava acontecendo na escola. E o mais bacana mais na escola, fazendo atividades de cultura, que era capoeira, que era danças brasileiras, que era flauta, enfim, tinha um monte de coisa, e que tinham mais de 250 crianças que ficavam na escola mais 2 horas. E com elas ficando mais 2 horas, nenhuma mãe na cidade de São Paulo chega às 5 horas da tarde em casa. Então, das 5 às 7, o filho ficava normalmente na casa do vizinho ou ficava sozinho em casa. Quando a criança começa a ficar nesse projeto até às 7, a mãe desce do ônibus e vai buscar o filho na escola. Com isso, as mães começam a se mobilizar muito mais dentro da escola. Então, elas começam a esperar o filho, elas começam a ver o que está acontecendo na escola, elas começam a querer vir na reunião de conselho de escola, que era uma coisa importante, né, que acontecia e que tinha um grupo de mães bem forte, e que faziam 1 milhão de ações. Por exemplo, tinha um grupo de mães que era do portão para falar para outras mães algumas coisas sobre a escola. Então, elas começaram a se organizar de muitas formas. Foi muito bacana, porque existia uma comunidade muito atuante nesse sentido de fazer coisas. E disponível, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente acha que eles não têm tempo, mas eles acabavam arranjando tempo e se disponibilizando para fazer esse trabalho conosco.